Fala galera, bonita do Instagram. Acabei de gravar lá pro YouTube e resolvi gravar aqui com a câmera para vocês também. Se você não me segue lá no YouTube, dá um check lá, vou ficar felizão. Bom, essa semana eu troquei uma ideia com vocês para a gente falar sobre dor lombar. Pedi para vocês selecionarem lá na caixinha se vocês queriam que eu falasse sobre lombar, sobre ombro ou sobre joelho. E lombar é disparada, cara. O maior índice de dor hoje na população do mundo inteiro ainda é de dor lombar. Bom, eu preciso falar com vocês três coisas que eu já deixei lá no YouTube, mas hoje eu vou falar com vocês a primeira. Galera, o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele é muito capaz de se adaptar a diversas condições, visto que a gente evoluiu até aqui e aí a gente sobreviveu até aqui e a gente precisa continuar sobrevivendo. Essa dor lombar, por mais chata que ela seja, ela não pode transtornar a gente desse jeito. Bom, sabendo disso, que o nosso corpo é muito capaz de se adaptar, eu vou falar a primeira coisa para vocês que vai chocar, porque é muito delicado falar sobre esse assunto. Mas, um passado recente, muito se falava sobre má posturas e desvios posturais associados à dor lombar. Isso ainda existe, galera, porém, a gente não pode afirmar isso com tanta convicção, visto que muitas pessoas que têm já uma má postura ou que têm um desvio postural acentuado não sentem dor lombar. Olha que doideira! E como é que eu posso afirmar que esses desvios, eles são a causa da nossa dor? E digo mais, nem sempre essa pessoa se movimenta corretamente ou faz o mínimo de atividade ao longo do dia. E aí a gente não pode dizer que a dor dela é em função à má postura, visto que ela sequer se movimenta ou faz exercício, enfim, se cuida. A dor dela pode ser por N outros motivos. Então eu procurei falar de forma bem sutil, bem delicada, para que a gente pudesse desmistificar isso um pouquinho. Existem casos e casos. Se o seu desvio postural, por exemplo, ele é acentuadíssimo, ele pode te trazer dor sim. Mas eu, por exemplo, tenho uma escoliose lombar acentuadíssima e não sinto dor. Olha aí que doideira. Você já encontrou alguém que tem, de repente, uma má postura, assim, daquelas que fala assim, nossa, que postura horrível, cabeça pendurada para frente, ombros, curvatura acentuada de costas, e aí se de repente você vai conversar lá com aquela pessoa, ela fala assim, não sinto dor não. Então, a gente não pode sair afirmando que um desvio postural ou que uma má postura, ela é a causa da nossa dor, tá? Principalmente porque o nosso corpo ele é capaz de se adaptar. Às vezes você vai sentir aquela dor ali, mas daqui a um tempo o nosso corpo ele vai se acostumar àquilo e ele vai passar a ficar bem. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo clássico nesse mesmo enredo aí. A gente falou algum tempo atrás sobre o pescoço de texto, o test neck, sobre a digitação nos smartphones. A gente acreditou que aqueles pesos, a ação da gravidade, o posicionamento da cabeça e do pescoço, eles viriam a nos trazer ali danos irreparáveis à nossa coluna cervical e ao restante da coluna também. Mas o nosso corpo é tão mágico, tão inteligente, que ele é capaz de se adaptar. Então se a gente ficar com aquele pescoção assim, você vai encontrar algumas pessoas com esse pescoção assim várias horas do dia, nem sempre aquilo ali, aquela pessoa vai vir a sentir dor ou não. Então, primeira coisa que eu vim para falar para vocês é, nem sempre a causa da nossa dor da coluna, ela está relacionada a uma má postura. Fechou? Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês, amanhã eu posto o segundo vídeo. Valeu!